Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Oi, Marcos, tudo bem? E aí, Mário, como estamos? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tava indo pra aí, a chuva me possibilitou, acabei voltando pra casa. Você chegou a pegar alguma rua alagada ou por prudência mesmo? Cara, alagada assim, de não conseguir passar não, mas estava quase assim, ali descendo a ponte da passagem, aquela região ali já estava bem. Algumas pistas o pessoal já não estava nem passando de tanta água. O Fábio também já manda um alerta pra gente. Olha, Darli Santos também há alagamentos agora em Vila Velha, na Darli Santos. Obrigado, Fábio. Professor Marcos, vamos voltar na história aí? Agora? Vamos dar uma volta na história. Vamos. Quer dizer que... Bom, fala aí primeiro você, mitos e verdades do Natal. Eu já soltei uma pedra aqui que Jesus não nasceu dia 25, como a gente sempre acreditou. Exatamente, não nasceu não. Isso aí é uma coisa que a gente vai explicar agora no decorrer da nossa conversa. Bom, para entender essa coisa toda, se ele não nasceu dia 25, por que a gente comemora o dia 25 e isso tudo? A gente tem que voltar lá em Roma, no século IV, ali, por volta dos anos 300 e pouco, de Constantino. Pensar como é que era Roma naquela época, na verdade, né? Do ponto de vista religioso, isso era muito importante, que chegava a ser algo de uma visão política, assim como hoje, né? Roma estava dividida ali entre judeus, cristãos e alguns adeptos do mitraísmo, que era uma religião tida como pagã, né? E os cristãos eram muitos. E aí o imperador, esse imperador Constantino, ele adota uma prática, ele hoje, Mário, ele é colocado como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Só que, dentre alguns estudos históricos, alguns colocam isso como uma estratégia política para poder se controlar aquela grande quantidade de cristãos que existiam no Império Romano. Então, ele, teoricamente, ele se converte ao cristianismo e, a partir dali, ele começa a adotar uma série de ações que é o que a gente chama, por exemplo, do sincretismo, que é o que seria dar mais oportunidades, né, mais visibilidades à fé cristã, e, a partir disso aí, essa estratégia era de, basicamente, sincretizar, o que seria de combinar ritos pagãos com ritos cristãos. E aí, numa dessas medidas, ele coloca, né, os adeptos do mitraísmo, eles já praticavam uma festa no dia 25 de dezembro, porque no hemisfério norte é quando começa o inverno, né, então é o solstício de inverno, e aí no dia 25 de dezembro eles faziam uma festa comemorando o começo do inverno. Na antiguidade, os rituais, as festas, como em comemoração ao começo de estação era muito comum, né? O próprio carnaval também tem uma origem parecida com isso, com os rituais da fertilidade, chegada da primavera, etc. E aí ele pega essa festa do dia 25, que era cultuada aí dentro ao deus Mitra, né, que é uma relação ao deus do sol naquela determinada religião, e aí une com o festejo de nascimento de Jesus Cristo. E isso aí, com o passar do tempo, se desenvolveu realmente como uma cultura, né? Porque nenhum historiador hoje conseguiu afirmar, né, nenhuma corrente histórica conseguiu afirmar quando que de fato Jesus Cristo nasceu, a data correta. Alguns que têm uns estudos mais aprofundados colocam ali na época de outubro, etc., e já faz uma relação, né, de outros acontecimentos históricos que estão no entorno da questão do nascimento de Jesus Cristo, dentro da fé cristã, e aí se acredita que teria sido em outubro. Mas não existe uma exatidão histórica, né? E aí, através dessa estratégia, e aí, digamos, política, né, religiosa do imperador Constantino, o dia 25 de dezembro passou a ser colocado como o nascimento de Jesus Cristo, e a partir daí essa comemoração, e aí pouco tempo depois, ainda no século IV mesmo, foi efetivado pela própria Igreja Católica como o dia para se celebrar, como marco temporal para se celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Então Cristo teria nascido em outubro. Por aí, não existe uma exatidão, mas assim, os estudos que se tem, que se pensam essa exatidão histórica, né, se coloca ali basicamente em outubro, mas também não consegue afirmar nem o dia.
Olha isso, gente, tá vendo? Agora pegou de um jeito, né, professor, que o mundo inteiro cristão celebra o Natal dia 25. O mundo inteiro. E aí, a partir assim, do desenvolvimento dessa cultura romana, né, que foi ali a base pro cristianismo se desenvolver para o mundo, e foi exatamente essa efetivação da data que acabou chegando até os dias de hoje. O que é legal da gente se dizer também é que é muito um processo que, a partir daí, quando o cristianismo cresceu e principalmente se efetivou dentro da instituição Igreja Católica, acontece ali aquela questão de se pensar o que a igreja colocava como pagão, que pagão nada mais é tudo que não era cristão, tudo que não tinha essa referência cristão dentro do sentido da religião, e tudo que era cristão, que a igreja não conseguia, digamos, dominar ou acabar, ela acabava se apropriando e transformando aquilo numa questão católica. Então isso aí se expandiu pela nossa cultura e acabou se tornando aí um grande elemento da cultura ocidental. É legal se falar também, por exemplo, dos símbolos, né, que se desenvolveu no Natal. A troca de presentes, por exemplo, já existia uma troca de presentes, né, no solstício de inverno desde a época pagã, mas existe também uma relação com a prática dos reis magos, né, Gaspar, Belchior e Baltazar, que levaram ouro, incenso e mirra para Jesus Cristo. A árvore seria basicamente, normalmente a árvore de Natal é o pinheiro, né? E o pinheiro simboliza muita resistência, porque nos invernos rigorosos do hemisfério norte, ela sobrevivia com muita facilidade, né? Não caía as folhas, etc. Então, ela é o símbolo de resistência, o símbolo de esperança. E aí, através de Martinho Lutero, né, que é aí um representante do protestantismo, ele simbolizou a árvore como símbolo da resistência. Papai Noel seria São Nicolau, que é um bispo católico que ele tinha a prática de dar presentes, dar dinheiro, que tem até uma relação com a chaminé, de colocar um presente com a chaminé que a gente tem até hoje, e aí posteriormente vai ser a figura do Papai Noel. Então são diversas culturas que se manifestaram, que têm até uma origem anterior ao surgimento do cristianismo, mas com o passar do tempo, com essa apropriação, no sentido de resistência, no sentido até de um sincretismo estratégico, acabou se manifestando em nossa cultura e resistindo até os dias de hoje. Aí então, e a gente celebra o Natal como é hoje. E essa questão do encontro das famílias, isso é algo histórico ou isso a gente que foi incorporando, professor? É algo histórico também, porque a questão da ceia, né, do comer, da fartura, da ressurreição, isso também tem uma origem que é anterior ao cristianismo. Né, porque esses rituais, quando a gente pensa, por exemplo, nos rituais da fertilidade ou do surgimento, da chegada, né, de uma nova estação, isso era muito ligado às comemorações das sociedades antigas. Né? Então é o dia de se comemorar, o dia de confraternizar. E não é à toa que, assim, se a gente for pensar essas datas católicas, a maioria gira muito no entorno dessa comemoração, né, da confraternização. A Páscoa também é da mesma forma. Né? A gente tem aí, por exemplo, os dias de reis, por muito tempo foi colocado como dia de confraternização, que as pessoas fazem aquela simpatia do caroço de uva e etc. Né? Então é muito isso, gira no entorno do confraternizar, que isso aí está presente, né, nas sociedades desde que o mundo é mundo, podemos dizer assim. Ah, perfeito. Então o Natal precede o nascimento de Cristo. Tá vendo? Precede, Algo mais, professor, você acha interessante a gente esclarecer com esse olhar histórico assim? Olha, o que é legal para a gente dizer também, pensar, por exemplo, o ciclo natalino, né? O Natal é um ciclo, assim como a gente tem, por exemplo, o ciclo da Páscoa, né? Aquela coisa toda. E o ciclo natalino ele começa no Advento, que é a preparação do nascimento de Jesus Cristo. E hoje, o que a gente pensa no sentido territorial, né? No geral aqui no Brasil, ele vai até 6 de janeiro, que seria quando 6 de janeiro é o dia dos Santos Reis, né? Dia dos Reis Magos, quando eles viram a estrela noticiando, mostrando, apontando para eles onde Jesus Cristo estava, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, esse ciclo se estendia até 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião, ou então até dia de... Gente, esqueci o nome da santa. Mas enfim, né? Dia de Nossa Senhora das Candeias, perdão. Que em janeiro também, no final de janeiro. Então, e por que eu estou falando isso? Porque com o passar do tempo, a cultura popular também se apropriou do carnaval. Do Natal? Do Natal, perdão. Do Natal. E muitas dessas manifestações que a gente vê, por exemplo, no carnaval, elas começaram nesse ciclo natalino. Deixa eu chamar o repórter CBN e você explica melhor essa ligação Natal-Carnaval, pode ser? Rapidinho. Beleza, claro.
Voltamos com o nosso historiador Marcos Vinícius Santana, explicando pra gente aqui a origem do Natal e dizendo que o Natal precede o nascimento de Cristo. Cristo teria nascido em outubro, mas houve um acordo para que fosse no dia 25 de dezembro. Explicou do ciclo natalino, vai até o dia 6 ou até o dia 20 de janeiro. E o professor Marcos estava fazendo uma correlação de que maneira a cultura popular associou o Natal ao Carnaval. Isso foi interrompido pelo repórter CBN, professor. Isso aí, o Natal e o Carnaval se encontraram através das culturas populares, né, dos elementos culturais. Primeiro que a gente precisa falar também sobre as folias de reis, né, que são aí as principais relações que a gente tem da cultura popular. Um grupo de folia de reis, basicamente, existe, assim, a gente não existe hoje uma estrutura geral do que é uma folia de reis, né? Cada região do Brasil se desenvolveu de forma diferente e até dentro dessas regiões existem ramificações. Um exemplo, por exemplo, aqui em Goiabeiras, você não tem a figura do palhaço, que é muito presente em todas as folias de reis. A cantadeira, por exemplo, é a benzedeira, fazendo alusão à própria cultura do local. Então existe essa transformação, mas a base é se pensar, cultuar esses reis, né, os reis magos que foram receber Jesus Cristo. E isso teve aí uma apropriação da cultura africana de uma forma muito intensa, né, que é a presença do tambor, a presença do pandeiro, né, a manifestação, as encenações de reisado, a dança. Então isso trouxe para dentro do ciclo natalino uma efervescência cultural e popular muito grande, e isso ligado ao também podemos dizer pagão, né, mas uma outra cultura religiosa africana que não a do Natal. E era muito comum essa manifestação das folias de reis. Alguns locais são chamados de ternos de reis, outros locais nós temos, por exemplo, o jongo, a gente tem o ticumbi no norte, que também é muito próximo nesse final de ano, e essa relação, essa manifestação, ela tem esse afastamento do Natal, porque a Igreja Católica não vê com bons olhos esse tipo de manifestação próximo da data que, teoricamente, se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Então, forçou-se aí um afastamento dessa data para que esses grupos passassem a se apresentar em outras datas que não essa data que, para a concepção católica, era sagrada. E aí foi esses ternos de reis que futuramente vão dar origem a instituições que a gente conhece como hoje, como escolas de samba, como blocos de carnaval, cordões, etc, etc. Eles vão para o carnaval justamente a partir desse afastamento que a Igreja Católica, de fato, de alguma forma, promoveu para poder afastar de uma data sagrada que estava dentro do calendário católico. Então, tudo isso que a gente vê de carnaval, próximo às folias de reis que a gente vê hoje, próximo também dos festejos de São Benedito, tudo isso é muito ligado, tendo como fio condutor a cultura popular e, de alguma forma, também a apropriação de uma fé que foi imposta, mas que foi transformada, trazendo diversos elementos de uma cultura que também foi trazida para cá de uma forma forçada, né, mas que, dentro do sincretismo, passou a celebrar da forma mais genuína possível. Tá certo. Olha aí, então. Agora eu vou fazer uma pergunta que você não sabe. Nem Sim. eu. Como é que surgiu esse negócio de amigo X, que eu acho uma bobagem, não suporto amigo X. Isso. A Adalberto adora. Para com isso. Você sabe onde surgiu esse negócio de amigo X? Eu vou defender aqui, antes da sua explicação aqui, eu vou defender, tá? Que eu adoro amigo X. Acho a chatice. Fala, professor, você não sabe não. Não, isso aí eu não faço a mínima ideia e também tenho a mesma aversão que você. Aí, ó. Não gosto de amigo X. Quando participei sempre me dei mal, comprava um presente caro, recebia uma caixa de bombom, coisa parecida com isso. Então também sou averso. Eu sabia que a Adalberto ia gostar. Eu fiz, professor Mário Marcos aqui, fiz uma breve pesquisa aqui na internet. Aí é o seguinte, estou colocando aqui. A brincadeira do amigo secreto, ou também conhecido como amigo X, enfim, amigo oculto, tem vários nomes aí. Tem origem na antiguidade e a sua versão mais conhecida, segundo eles, aqui essa publicação do G1, surgiu nos Estados Unidos na década de 1920. E aí existem algumas hipóteses sobre a origem do amigo secreto. Hipótese 1. Na Grécia Antiga, os cidadãos presenteavam pessoas influentes escolhidas de forma aleatória, que é bem a proposta do amigo X aí, onde você coloca ali os nomes no saquinho, alguma coisa, né, e faz ali o sorteio dos nomes. Hipótese 2. Os povos nórdicos, por volta do século XVIII, tinham o costume de trocar presentes no amanhecer para celebrar o pacto com os deuses. Já tem uma coisa ali diferente.
Hipótese 3. Nos Estados Unidos, na década de 1920, um grupo de operários colegas de trabalho queriam trocar presentes, mas eles decidiram criar a brincadeira de presentear somente uma pessoa sorteada porque estavam sem dinheiro, garantindo que todos receberiam um presente. Então tem um aqui ligado mais à questão da religião, outro ali da história da Grécia Antiga, outro ali nos Estados Unidos, uma questão mais econômica, mas são algumas das hipóteses da brincadeira do amigo X, amigo secreto, enfim, como as pessoas gostam ou não gostam. Até que ponto a gente deve acreditar em pesquisas de Google, professor? O senhor que vai a fundo nas fontes históricas. Até que ponto a gente deve levar essa... Mas boa explicação, Adalberto. Só não passei a gostar do amigo X por causa disso, mas boa explicação. Eu as 3 hipóteses conversando. É legal a gente falar isso, que assim, o Google, que a gente precisa pensar para pesquisas rápidas assim, até para as pesquisas mais rápidas e mais profundas, que a gente tem que se atentar é sempre a fonte que se coloca, né? Então colocou lá a fonte e aí é que a gente precisa dar validade, né? O que realmente faz a grande referência e que valida a pesquisa. Mas confesso que não sabia e confesso também que não me convenceu, não me chame para amigo X nenhum. Não me convenceu no sentido de passar a gostar, né? Então não sou adepto ainda. Vamos ver que com o passar do tempo o coração amolece. Valeu, professor. Marcos, bom Natal para você, viu? Para vocês aí, um abraço, gente, para todos nossos ouvintes, um Natal repleto de felicidade e coisas boas.